Triqueta. Hoje nós vamos falar desse símbolo antigo que já foi encontrado em runas há mais de 2000 anos atrás. É um símbolo talvez até muito mais antigo. O que é triqueta? Triqueta ou triquetra, também as duas expressões estão corretas, é considerado também um símbolo de proteção. A gente vai entender quando a gente fala de símbolos, que principalmente símbolos antigos, que quem os elaborou geralmente era uma casta de pessoas que tinham um certo conhecimento. Dificilmente a casta rural, agrícola, iria conseguir elaborar um sistema de linguagem. Quem desenvolveu o símbolo era justamente para que outros sábios, outras pessoas que tivessem o mesmo conhecimento, se identificassem através de certos símbolos, como eu já falei aqui no nosso curso Chacana. Tem o símbolo da Chacana aqui nos Andes. Lógico que você identifica a região, identifica a cosmovisão andina através daquele símbolo. E a triqueta é da mesma maneira quando a gente fala de runas, povo celta, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse símbolo para que você consiga, vamos dizer assim, dilatar seus conhecimentos. Eu separei, como sempre, um material aqui, para não dizer que é a minha opinião. O meu efeito é apenas comparativo de símbolo para símbolo, e que eu sempre digo que algumas coisas que tem em outros símbolos também tem em outros, pois é a mesma fonte de conhecimento. Até para você depois conseguir elaborar um símbolo para você, ou escolher o melhor símbolo de proteção, pois ele tem que ter uma certa ligação com você, uma certa atração. Ok? Vamos lá então, começando aqui por hoje, né? Triquetra, como eu falei, pode ser o final tá ou tra, tanto faz, tá? As duas têm o mesmo significado. Por vezes chamado de triquetra, é um símbolo celta formado por 3 arcos interligados. Esse desenho pagão simboliza a trindade, a eternidade e a unidade, e foi encontrado em runas há mais de 2000 anos, surgindo antes do cristianismo. Tanto os celtas quanto outras religiões hoje utilizam. Hoje também é muito utilizado também pela Wicca, pela magia, mas não é que é usado porque pertence a eles. É porque essas pessoas que adquirem esse conhecimento, elas sabem lidar com isso. Isso que é interessante. Quando você também aprender a lidar com símbolos, você vai desmistificar, você vai compreender o que a gente tanto fala aqui, que a maioria das coisas, devido à nossa formação cristã, católica, normalmente a gente tende a, vamos dizer assim, demonizar tudo, achar que tudo é do mal, que tudo é... E na verdade não é bem assim. Os símbolos, como você está vendo aqui, vou estar colocando o símbolo aqui, né, do triqueta, você vai perceber que tem exatamente 3 elos ligados. E esses 3 elos, como eu acabei de falar aqui, né, vou repetir para vocês, em algumas visões você vai entender assim que eles são 3 sistemas. Muitas vezes é passado, presente e futuro. Noutros é vida, morte e renascimento, ou seja, a reencarnação, os ciclos eternos que eles estão sempre ligados, interligados um ao outro, tá? Então não tem como você escapar disso, entendeu? Vamos ver aqui, vamos continuar. Então, o triqueta é um originário do povo celta, tá? Representa as faces da Grande Mãe, a energia criadora do universo, cujas 3 faces são a Virgem, a Mãe e a Anciã. Também são os 3 principais ciclos lunares, né? Vamos dizer assim, que a gente fala, né? Que é a geração, a criação e depois a aniquilação. E a gente vai ver sempre 3 pontos na estrutura dos símbolos. Entenda comigo. Quando eu falei dos 13 símbolos de proteção,
ficou muito claro que vários símbolos tinham masculino e feminino. Nas culturas matriarcal, que talvez sejam mais antigas, elas vêm muito do ciclo lunar e da questão materna, né, como eu acabei de falar aqui, que são as três faces da mulher. Né? Então, onde a mulher ela vai gerar, né, essa nova, esse renascimento da sociedade, a reencarnação passa pela mulher, ou seja, uma das coisas mais importantes do planeta passa pelo feminino, pelo sagrado feminino, só para você compreender como que funciona tudo isso. Né? Então, virgem, a mãe e a anciã, né? A jovem, a mulher e a velha, né? Símbolo de sabedoria aqui, né? Comum na civilização celta. Né? A triqueta, cujos espirais representam a eternidade e a tríplice natureza da divindade. Que esse colar seja mais do que meros adornos, sejam amuletos que canalizam a energia da trindade divina, inspirando busca pela sabedoria, equilíbrio e compreensão profunda. Aqui, eu vou tirar aqui a parte do canalizar energia, porque canalizar energia, quem canaliza é o indivíduo, é a pessoa. Eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Não é o símbolo. Vamos dizer assim, o símbolo ele é como se fosse uma antena do indivíduo. O símbolo sozinho, por si só, ele só dificilmente canaliza energia, tá? Precisa ter o observador para que o símbolo tenha algum efeito. Ou seja, o indivíduo, a pessoa tem que estar presente para que o símbolo ele possa ter a validade no consciente ou no subconsciente da pessoa, tá? Tanto o seu observador pode estar encarnado quanto desencarnados, porque a maior parte dos templos e locais sagrados possuem símbolos de defesa, tá? Então tem sempre ali símbolos que às vezes, para quem conhece, que é um simbologista, por exemplo, que chega no lugar, a primeira coisa que ele olha é nas portas, né? O que tem ali na porta, ou se não tem na porta, é logo entrando, já tem na direita e na esquerda símbolos específicos. Então você, sabendo interpretar, você vai conhecer com quem que você está lidando, tá? E aonde você está entrando em matéria filosófica, vamos dizer assim. Então, o que eu concordo aqui? Inspirando, sim, aí eu acredito que inspirando a busca pela sabedoria, equilíbrio e compreensão profunda. Que, aliás, eu acho que é a base de tudo que a gente fala aqui do conhecimento, que é a serenidade profunda, né? O mantra serenidade profunda é justamente isso, essa busca por sabedoria, equilíbrio e compreensão, né? Então, a pessoa pode se utilizar de um pingente, de um quadro, ou aprender a desenhar, fazer esse símbolo de vez em quando, carregar o símbolo mentalmente em certos momentos. Aí sim o símbolo ele consegue, vamos dizer assim, fazer conexões. Funciona mais ou menos assim. Nós não sabemos da onde a gente veio, da onde vem a nossa reencarnação. Portanto, nós nunca sabemos se nós fomos um povo, do povo celta, por exemplo. E cada povo tem sua mística, seus sinais, seus símbolos, né? Se você veio da Terra, é claro. Há pessoas aqui no planeta que vieram de outros mundos, de outros planetas, né? Então aqui é encarnado. Então possivelmente há símbolos que ela desconhece. Porém, há alguns símbolos que eu chamo de traços mágicos. Eles fazem com que a gente sinta coisas através de riscos. Certos riscos nos são confortáveis, certos riscos não são confortáveis. Por exemplo, uma pessoa que foi presa na encarnação passada e ela ficou atrás das grades. E ela teve grades como limite. Então ela sempre olhava para fora, para a paisagem, para o belo, através de grades. Toda vez que ela ter uma fotografia ou alguma coisa que tiver um risco na vertical, isso vai incomodar ela. Qualquer lugar que ela esteja, riscos, ela vai querer coisas que não tenham risco. Grades em janela ela não vai querer. Naturalmente, ela não vai perceber
que ela reage à vida e não querendo outras coisas, mas ela não se lembra. Porém, uma força maior de sofrimento passado ou de alegria passada, ela é manifestada através do símbolo, tá? Portanto, por isso o cuidado com muitos símbolos. No vídeo que vem, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre alguns símbolos perigosos, tá? Que você, ao ver, você tem que tomar cuidado. Se você quer entender de símbolos, continue aqui com a gente no canal, onde a gente vai estar sempre falando símbolo a símbolo, ok? Só para nós encerrarmos aqui, né? A triqueta, né? Como eu falei, né? Triqueta é um símbolo usado hoje, né? Hoje em dia, pelo cristianismo, na magia, na bruxaria, na Wicca, em geral, no ocultismo, tá? Os que são cristãos ocultistas, por exemplo. A triqueta, em latim, é triquetra, ou seja, de 3 pontas. É similar à trícile e pode ser interpretada como representação do infinito nas 3 dimensões ou na eternidade, tá? A tríade aqui é uma fonte de conhecimento muito antiga. É por isso que o cristianismo adota a tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é uma criação da Igreja Católica. Isso já existia antes. No hinduísmo existe, né, Vishnu, Brahman e Shiva, que é as 3 manifestações de Deus. Uma cria, a outra mantém e a outra destrói. Não são 3 pessoas diferentes, são manifestações diferentes de um mesmo Criador. Ele vai criar, mas tudo que nasce nesse mundo material um dia morre. É a tríade. Isso para que os povos também compreendessem e aceitassem como era normal o nascimento, a vida e a morte. Como as pessoas morriam muito mais cedo antigamente, né? A idade às vezes não chegava a 40 anos, bastava uma infecção para que a pessoa não sobrevivesse, não existia antibióticos, né, e outros remédios que existem hoje. Bastava às vezes uma infecção de garganta, algumas coisas, e a pessoa morria. Ela não tinha condição de higiene. A medicina no passado, gente, era brutal. Tá? A gente não vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Ela mais matava do que curava. A verdade é essa. Às vezes você caía na mão de um médico, era sinal de que você ia morrer. E isso nós estamos falando de 200 anos atrás, tá? Não estamos falando de muito tempo, não. Até 100 anos aí, muita coisa ainda acontecia. Sangria, utilizando aqueles chupador de sangue, né? Até esqueci o nome agora. Mas era muito comum fazer sangrias nas pessoas, né? Então, se você ler um pouco da história da medicina antiga, você vai perceber que, era terrível o negócio. Então, esses símbolos fortaleciam, de certa forma, a ideia filosófica das pessoas, que era um fato comum, o nascimento, a vida e a morte. Então não havia tanta tristeza, havia mais consentimento, ou seja, havia mais resiliência diante de tudo isso. E os símbolos eram uma fonte de apoio dessas pessoas. Se tornando hoje um símbolo, como eu disse para vocês, alguns símbolos eles vão mexer muito mais com o nosso subconsciente, outros com o consciente, outros com desencarnados, espíritos mesmo que tendem a frequentar nossa casa. Normalmente eles não aguentam a presença desses símbolos, e eles emanam de certa forma uma informação no subconsciente muitas vezes terrível para esses espíritos, angustiante, e eles não aguentam essa presença desses símbolos, indicando que ali tem uma consciência um pouco mais forte também, forte no sentido de resistente a certos apelos que hoje são muito comuns na nossa sociedade, apelos sensuais, apelos de ganhos materiais, de ganância, de cobiça, ou seja, de muita coisa que hoje, de gula, luxúria. Então, a pessoa que tem esses símbolos geralmente são pessoas que estão demonstrando ali, naquela casa, por exemplo, ou no corpo, num pingente, que aquela pessoa está destinada a outra coisa. E é por isso que eu falo, se você vai comprar um símbolo, ou tatuar um símbolo, faça na sua cabeça um pequeno ritual de iniciação. Que a partir de agora, quando esse símbolo estiver em você, você vai, de certa forma,
ser aquele que caminha em busca de um ser humano melhor, iluminado, mais forte, mais poderoso, que será um guardião, que ajudará, que fará a diferença, ou seja, alguém especial, não um mero comum pessoa consumidora hoje, robotizada, ignorante, né, iludida com tudo que acontece. Na aula que vem nós vamos começar a falar um pouco também de símbolos perigosos aí que você tem que tomar cuidado, e quando você vê esses símbolos deve manter uma certa distância desse tipo de pessoa, não ter curiosidade, não se interessar muito. Quando você olhar discretamente, você vai conhecer e depois você vai sair de fininho, vamos dizer assim. Não entre em confronto, nem em curiosidade, tá? Ao ver um símbolo na casa da pessoa ou tatuado na pessoa, só saiba que você deve evitar aquela pessoa para o seu próprio bem. Filosófico também, não é muito bom você estar sendo absorvido por aquela energia, tá? Ela é muito sedutora. Vou ficando por aqui. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.